ASECO, Associação dos Expositores do Centro de Convivência Cultural, Paulo Lima, assessor do vereador Vinícius Gratti, que é membro desta comissão e não pôde estar aqui hoje, está com compromisso. Os membros dessa comissão, meu querido vereador Jorge da Farmácia, que é sempre onipresente, né, quase onipresente, participa de umas 20, pelo menos, aí. Muito obrigado, Jorge. E Gustavo Pieta, também membro dessa comissão. Justifica, então, a ausência do Dr. Pedro Torinho, que está com problema médico, e queremos, então, agradecer a presença dos senhores. O secretário tem hoje um compromisso e precisa sair no mais tardar às 16 horas. Então, secretário, eu acho que para nós uns 30, 40 minutos já bastaria. E eu vou quebrar um pouco o protocolo inicial. Gustavo, só quer dar suas considerações iniciais? Pode, por favor, Jorge. É melhor para o secretário, né? Ok. E nosso líder de governo, né, Luiz Carlos Rossini, que nos dá a honra da presença também, e a todos aqui que nos veem pela TV Câmara. Então, uma honra tê-lo aqui, secretário. Eu sei que o secretário já esteve aqui, já estava compromissado para estar conosco, já 2 ou 3 vezes, e nas últimas vezes eu me lembro, secretário, eu agradeço, o senhor passou desses 30, 40 minutos, para que exponha para nós a respeito de como está o projeto, o processo. Nós sabemos que tudo isso foi parte daquela renda, daquele dinheiro deslocado, né, para a construção do teatro lá no Parque Ecológico. Depois aprove o governo municipal, deslocaram, né, lá para o Centro de Convivência Cultural, e não sabemos exatamente em que pé que está hoje. Então, gostaria de ouvir de Vossa Excelência. Muito obrigado pela presença. Perdão, presente também, vereador Carlão do PT, Gustavo Pieta já está aqui conosco, e o líder de governo, que já não sei. Pois não, secretário. Muito bem. Boa tarde. Como sempre, é uma alegria, uma honra estar aqui na Comissão de Cultura da Câmara. Eu sempre compareço aqui, né, vereador, sempre que possível. Infelizmente, é a primeira que eu venho na sua presidência, porque antes era o vereador Permínio, né, o presidente, vinha em várias reuniões, mas infelizmente, como o senhor colocou, esse ano eu tive a infelicidade de ter um descolamento de retina, fiz 3 cirurgias, e nas outras reuniões, coincidentemente, eu estava me recuperando então é a primeira vez que eu posso comparecer. Mas é uma grande alegria. Nós temos aqui na pauta, então, as obras do Centro de Convivência, tem também aqui na pauta, o senhor não mencionou, mas consta, né, o plano para o biênio da cultura, né, e eu acho importante conversar sobre isso também. E em vista disso que eu fiz questão de trazer aqui o nosso novo diretor, que é o Alexandre Rand, né, para apresentá-lo à Comissão de Cultura, apresentá-lo ao Legislativo como um todo. Ele começou a trabalhar essa semana, então está realmente nos primeiros momentos, mas ele é um gestor de longa história na área de cultura, né? Eu não vou dar seu currículo todo não, viu, Alexandre, mas é só para assim, dizer que é uma pessoa que foi escolhida com muito carinho, né, para poder tocar esse ano e meio aí de fim, né, de mandato que nós temos, e com certeza com uma atuação bem dentro desse plano para o biênio que eu vou colocar aqui, né? Ele é uma pessoa que, além de ter atuado muito na área de cultura, tanto como artista quanto como gestor, né? Ele também tem uma ligação muito grande com movimentos sociais, trabalhou em movimentos sociais importantes, inclusive vou citar um que assim, é muito conhecido, que é o Bate-Lata, né? O Alexandre foi o coordenador daquele projeto inicial do Bate-Lata, que na época fez um sucesso imenso, né? Vendeu 10 mil CDs, né, no início dos anos 2000, é isso, Alexandre? No início dos anos 2000, e um projeto que vinha de um projeto social, com garotos de rua, né? Então, assim, ele tem vasta experiência. Eu acho que para o poder público, essa diversidade na experiência dele vai ser muito importante para a secretaria, para os nossos projetos, e lembrando sempre aqui à disposição do Legislativo, né, das propostas que vocês mandam. Aliás, eu agradeço, porque os vereadores, pelo menos com a cultura, são extremamente generosos, né? Eles estão sempre levando, né, projetos, boas ideias, né?
isso quando não tem uma atuação mais permanente mesmo na área de cultura, né? Menciona aqui até o Gustavo Peta, que é um vereador que é ligado à área de cultura, o Carlão também é ligado a grupos culturais aqui de grande importância na cidade, está sempre em contato com a gente também, né? O Jorge está volta e meia levando projetos para a gente também, o vereador Flores várias vezes também. Então, assim, há uma parceria muito grande entre o Executivo e o Legislativo, e na área da cultura eu sempre julguei uma parceria muito profícua e muito boa para a cidade, porque assim, eu sou funcionário público de carreira, né, como professor da Unicamp, eu dediquei minha vida ao serviço público, e assim, eu sempre me entendi enquanto servidor público como alguém que está realmente servindo, né, a população, e que assim, tudo que eu faço no meu trabalho, seja lá na Unicamp, seja agora como secretário de Cultura, nesses últimos anos, eu sempre fiz pensando o que vai acontecer lá, naquele bairro, naquela comunidade, com aquelas pessoas que vão ser atingidas, né, por essa ação que a Secretaria de Cultura está fazendo. Então, é muito importante realmente que a gente trabalhe em conjunto, porque isso se reflete em resultados para a população, que é a nossa obrigação, o nosso dever, é para isso que nós somos pagos, né, pela sociedade. Então, agradeço muito estar aqui mais uma vez, né? Vou falar um pouquinho, antes de falar exatamente sobre o momento, né, do Centro de Convivência, vou falar um pouco sobre o histórico, né? O histórico é exatamente esse que o senhor mencionou, presidente, que nós tivemos logo em 2013, quando nós chegamos, nós conseguimos firmar um convênio com o governo do estado, na época de 80 milhões de reais, para a construção de um grande teatro em Campinas, né? Um teatro, na época chamado Teatro de Ópera. Só lembrando assim que às vezes as pessoas confundem, acho que teatro de ópera é para fazer ópera, não é isso. Teatro de ópera é um modelo de teatro, né? E que assim, para se fazer ópera você precisa de um teatro muito sofisticado, com equipamentos que são próprios, né, para esse tipo de produção, de dramaturgia musical em geral, né? É ópera musical, balé, todas essas coisas que tem música e ação no palco, né? Exige um teatro com esses equipamentos especiais, ou seja, fosso, um urdimento de caixa completa, que a gente chama, né, que é assim, os 3 pavimentos do teatro têm a mesma dimensão, porque o cenário pode subir e descer, enfim, pode ir para o fosso voltar, o fosso para a orquestra ficar, enfim, é um teatro de grande dimensão, né, e de equipamento quase máximo, por isso teatro de ópera. E nós era um teatro que na época previsto para 1.200, 1.300 lugares, né? E eu continuo afirmando, Campinas precisa de um teatro de mais de 1.000 lugares. Isso é uma necessidade da cidade pelo porte que ela tem, né? Uma cidade de 1.200.000 habitantes, né? O nosso maior teatro aqui é o Teatro Castro Mendes, é um teatro de 770 lugares. Ou seja, Campinas perde alguns espetáculos porque o maior teatro é pequeno. Às vezes você tem espetáculos que exigem um porte grande. Vou dar um exemplo. Uma vez nós perdemos, há muitos anos já, nós perdemos a vinda de uma turnê do Jethro Tull para cá, né? Aquele famoso na década de 70, né? No rock mais psicodélico, assim. Então eles estavam fazendo uma turnê e podiam vir para cá. E eles não vieram porque eles calcularam lá que para aquela turnê deles, 700 lugares não pagava, né? O que eles precisavam, mesmo que vendesse todos os ingressos, não pagava. Então a gente precisa de um teatro de maior porte. Outra coisa é que o Castro Mendes não tem fosso. Nós temos uma orquestra na cidade que tem como marca musical, né, ser o berço de Carlos Gomes, que é um dos maiores operistas da história, né, e nós não podemos montar uma ópera completa porque a gente não tem fosso, né. Então, esse teatro era previsto, esse teatro ele se abriu licitação por 3 vezes, essas licitações foram contestadas, elas voltaram, é uma coisa que assim, eu discuto muito isso, porque eu acho assim, ainda mais, né, numa casa legislativa como essa, é importante a gente colocar. O Brasil, ele tem algumas leis, né, que para o gestor público são muito perversas, tornam muito difícil o trabalho. Então, no caso, leis de licitações, acontece isso. Uma vez contestada a licitação, ela tem que ser recolhida, tem que ser respondida, demora. Aí tem uma outra lei que diz que o orçamento expira em 6 meses. Então, se por acaso nessa resposta passa 6 meses, quebra, você tem que orçar tudo de novo. E não é como a gente orça para comprar uma coisa, fazer uma reforma na nossa casa, que você vai na internet ver os preços. Não, você tem que seguir tabelas oficiais do governo, é extremamente complicado. Só um engenheiro é capaz de orçar um projeto público de engenharia. Nenhum cidadão comum consegue fazer isso. Então, nesse processo, o que acabou acontecendo é que
Quando chegou num certo momento, né, o prefeito me chamou, a gente conversou, porque a situação era a seguinte: os 80 milhões já não davam mais para construir o teatro, especialmente porque pegou um período de alta inflação, né? Aquele período ali entre 14 e 17 foi um período que a inflação subiu muito, né? O dólar também, e grande parte dessa reforma, equipamentos cênicos são dolarizados, né? Isolamento acústico, tudo isso, e isso levou o preço a uma situação em que nós já não conseguiríamos fazer com os 80 milhões. Então houve essa opção, né? O prefeito negociou com o governo do estado para alocar esses recursos na reforma do Centro de Convivência, né? Nós conseguimos assinar esse convênio com o governador Alckmin nos últimos dias de seu mandato, né? Antes que ele saísse candidato à presidência da República, e foi assinado um convênio de 40 milhões, e aí deu-se início ao processo, né, de execução desse convênio, né? Volto a dizer, a legislação brasileira... Secretário, perdão, só não perder o gancho. Esses 80 milhões não daria, esses 40 milhões é um adicional ou não? Não, foi negociado um novo convênio, e aí Com que novo valor? A nossa, 40 milhões. De 80 ainda reduziu para 40. O Estado economizou aí metade, né, ainda. Mas o problema é que cada convênio é um convênio, né? A verba é carimbada. Então, um teatro que era para 80 milhões, ao se cancelar o convênio, ele deixa de existir e se faz um novo convênio, né? Negociou-se isso. Bom, vamos fazer o convênio. Quanto é o convênio? 40 milhões. Mas nunca perdemos de vista a construção desse novo teatro, né? O projeto está lá, é um projeto bem feito. Nós pegamos aí um período de crise muito grande, um período difícil de levantar recursos, mas o projeto está lá. E como a gente sabe que a economia é algo cíclico, daqui a pouco nós vamos ter um outro ciclo de bonança, e nesse ciclo a gente resgata o projeto. Não será o nosso governo, com certeza, mas a gente espera e vai defender, vai cobrar dos próximos governos, inclusive, que execute esse projeto assim que for possível, né? Ele não está morto, ele está apenas aguardado ali para ser executado no momento em que haja recurso, né? Que nós sabemos que hoje não há recurso para isso, né? Bom, assinamos o convênio com o governador Alckmin. Como eu falei, a burocracia brasileira ela é naturalmente lenta, né? Então, nós vamos passar por vários processos dentro do governo do Estado, né? Cumprindo as exigências do governo do Estado, respondendo, né? Até que nós conseguimos, no finzinho do ano, né? Em dezembro já, assinar a ordem da licitação. O prefeito assinou a ordem da licitação, vocês devem se lembrar. Foi aberta a licitação, né? Ela correu em processo normal, até que ela teve uma parada também por questionamentos. Aí eu vou ser bem honesto com vocês, essa parte, quem toca a obra é a Secretaria de Infraestrutura, e quem processa a licitação, faz o pregão e tudo mais, é a Secretaria de Administração. Então, para esclarecer detalhes desse processo, eu recomendo que consulte os secretários das respectivas pastas, porque eles vão poder esclarecer a parte técnica que eu não sou capaz mesmo, né? Então, assim, eu acompanho a parte de teatro, propriamente dito, né? Na hora que for fazer o isolamento acústico, a cênica, tudo aí é o meu ramo, né? E eu vou prestar muita atenção nisso. Mas o que nós sabemos é o seguinte: a parte, as respostas deles, né, do que eles disserem tecnicamente, a licitação em princípio está correndo. A gente sabe que virada de governo sempre tem alguns percalcinhos, então, assim, houve sim um certo atraso do governo do Estado para o repasse desses recursos, mas nós estamos conversando, e pelo que a gente entendeu, eles vão repassar, né, eles vão fazer o repasse. É uma questão só de ajuste do começo de governo mesmo, de dar uma revisada em tudo, olhar tudo o que está acontecendo, mas pelas notícias que eu tenho, o prefeito esteve, inclusive, semana passada, junto com o governador, e parece que está acertando já as datas para o repasse. Enfim, a coisa corre, né? E a licitação em si, aí eu vou pedir esse favor que vocês vejam com a administração e com a infraestrutura, quando eles pretendem fazer a liberação, a data em que eles pretendem botar, né, de novo aí para andar. Eu não tenho esse detalhe, né? Mas sei que o processo está correndo. Volto a dizer, num sistema em que a gente tem realmente
várias barreiras legais que são incômodas, elas atrapalham mesmo, assim, né? Mas é a lei, a gente tem que cumprir, tem que seguir. Talvez, assim, né, a nossa experiência de todos nós aqui, legislativo e executivo, para os próximos anos, né, é até alguma coisa para a gente levar para as instâncias governamentais maiores, para os nossos deputados. Tu fala, olha, essa lei é boa, mas ela pode ser limpa, quer dizer, a gente pode ganhar agilidade nos processos, né, com revisões. Eu acho que sim, o Brasil vai ter que passar por revisões legais nos próximos anos para ter mais agilidade, inclusive para a economia de recursos públicos, né? Porque é um processo muito complicado burocraticamente, você acaba gastando na máquina muito mais recursos do que precisaria para fazer a coisa dentro da lei, corretamente, né? Tem vários mecanismos hoje, a própria informatização, né? A digitalização do mundo aí te permite prestar contas com muito mais detalhamento, com segurança, tudo. E nem sempre é necessário passar por tantas instâncias quanto é previsto no nosso modelo legal, né? Enfim, mas isso são coisas para o futuro, né, que a gente vai trabalhar, né? Quero falar um pouquinho também sobre esse nosso projeto aí desses próximos anos, né? Então, de fato, Convivência é a nossa grande obra aí, né? É a mais vultuosa e, assim, é o nosso grande ponto de honra, porque a gente deve isso para a cidade. Eu sempre falo que eu sou um entusiasta do Convivência, porque eu conheci, esse foi o primeiro teatro que eu conheci em Campinas, quando eu vim aqui estudar, foi o primeiro teatro que eu toquei, foi o primeiro teatro que eu vi composições minhas serem tocadas por outros, enfim, eu tenho um afeto pelo teatro muito grande, eu quero vê-lo vivo e mais vivo do que nunca, assim, com uma qualidade, porque o projeto foi muito bem feito. Esse projeto eu acompanhei, foram 2 anos, os arquitetos e engenheiros trabalhando, a gente lá, cada um palpitando na sua área específica, de especialidade, para ter um projeto forte, sólido. Então, o nosso projeto, quando executado, ele transforma a Convivência numa salinha São Paulo, assim, em termos de qualidade. É nível, né, de qualidade de sala São Paulo. Tá? Então, assim, estamos aqui aguardando, mas não estamos parados, né? A cultura, ela trabalha permanentemente, eu costumo dizer que a cultura, dentro das secretarias, ela é meio varejão, né? Porque a gente faz uma quantidade muito grande de coisas, né? E pequenas, né? Enquanto, assim, a infraestrutura, por exemplo, está cuidando de uma obra enorme como o BRT, né? A gente está cuidando de 150 ações culturais na cidade, né? Um curso aqui, um show ali, uma peça de teatro lá, né? Uma oficina aqui. Quer dizer, a gente é um varejão. Cultura não para, é todo dia alguma coisa acontecendo, né? E para esses últimos ano e meio agora, né? O biênio, mas nós já passamos 6 meses ali. Boa tarde, tudo bem? É um biênio, mas nós passamos já 6 meses, né? E estamos trabalhando dentro dessa perspectiva, né? A gente continua com a nossa programação de sempre, né? A rotina da secretaria que a gente, né, tem normal. A gente tem esse ano de especial os 90 anos da Orquestra Sinfônica, né? Que tem uma programação muito especial esse ano e está sendo também levada para... nós estamos usando esses 90 anos para levar a orquestra a mais um degrau, né, na sua importância artística no cenário brasileiro da música sinfônica e tudo mais. Então, estamos cuidando de trazer ótimos solistas, conseguimos patrocínios para poder levar de novo a orquestra aos bairros mais afastados, né, aos bairros mais vulneráveis, né, levar essa... a gente teve sempre essa ação, mas a gente teve que parar um tempo por falta de recursos, porque custa muito caro, né? Cada vez que a orquestra sai, é uma máquina enorme, né? Então, é um palco enorme, é um som enorme, caminhão, ônibus, assim, para sair com a orquestra é pesado, mas vale a pena quando você leva para como a gente foi, né? A gente foi já na Vila Rica, Parque Vida Nova, Parque Luciano do Vale, a gente realmente vai na Praça João Amazonas, a gente vai para os bairros, né? E aí é muito bacana. Então a gente está podendo resgatar agora, nesse ano, essa programação. A gente está também com um investimento muito grande agora, nesses últimos períodos, na economia criativa, né? É uma área que assim, a gente está fazendo o possível para ela crescer na cidade e ela tem crescido também por sua conta, né? Então há uma sinergia aí entre as ações do poder público e as ações da sociedade civil, né? Na área de economia criativa, e a gente está
particularmente investindo nela nesse momento, porque a cultura tem... Eu falei isso até na Comissão de Cultura da Câmara Federal, que eu estive já 2 vezes, eu estive há 2 semanas lá, né? E uma das coisas que assim, pouca gente percebe é que cultura é uma das áreas que reage mais rápido, né? Ela te proporciona uma reação. Então, por exemplo, num momento de crise que as pessoas perdem emprego, né? Muita gente faz uma barraca de comida, por exemplo, e vai vender, vai para as festas, vai para a rua, enfim, né? Ou artesanato, produção própria que vai vender, uma coisa que a pessoa já faz, ela começa a fazer profissionalmente para vender, e isso é economia criativa. Então, quando isso é fomentado, você tem uma reação muito rápida na sociedade, né? Para que as pessoas possam ter alguma renda, né? Ou até mudar de profissão no momento em que o mundo está perdendo muitas profissões, né? As profissões estão desaparecendo. Com essa transformação, a digitalização do mundo, a gente está tendo cada vez mais situações de robotização, né? E isso não atinge só camadas profissionais assim, muito simples, não, de formação, de pequena formação, não. Há previsões assim que pelo movimento, coisas que já estão aí, né, não em mercado, mas já em processo de pesquisa de resultado, a gente provavelmente daqui a pouco não vai ter mais motorista, né? O médico é algo que vai mudar absurdamente, né? Já está se prevendo que o médico vai ser muito menos requisitado no futuro, o advogado, quer dizer, então assim está atingindo carreiras, inclusive, né, tidas como carreiras assim nobres da sociedade, né? Que as famílias desejam ter um filho médico, um filho advogado, né? E está atingindo até essas camadas sociais. Então, a gente vai ter que se reinventar enquanto mundo, né? Enquanto trabalho, né? Relações trabalhistas, tudo isso. E eu acho que a cultura ela é um grande instrumento para essa transformação, né? Porque ela, primeiro, que os processos de formação cultural, tudo já te preparam melhor para se reinventar, para ver o mundo de outra maneira, para ter opções diferentes na vida, não olhar só numa direção. A cultura, por natureza, ela promove esse tipo de formação, né, que te dá uma visão mais holística do mundo, uma visão mais ampla das coisas, então também te facilita o reinventar. Mas, acima de tudo, ela oferece saídas objetivas para isso, né? O que nós vamos fazer se daqui a pouco nós já estamos começando a ter, mas vai aumentar, camadas da sociedade que já não têm mais as suas funções, né, as funções para as quais elas foram preparadas, né? Então, vou dar um exemplo só que a gente já viveu no passado. A profissão de sapateiro. Eu tinha um tio sapateiro, né? O sapateiro, ele era o cara que fazia o sapato, consertava o sapato, né? Numa época que não era industrializada, era um trabalho artesanal ainda. Ele fabricava o sapato sob medida. Aí, quando gastava sola, ele punha uma sola extra lá, meia sola, né? Quer dizer, não era como hoje. Você joga o sapato fora e vai na loja comprar outro. Nem vale a pena consertar, que é mais caro que o sapato novo. Não. E o que aconteceu? Com a industrialização, o sapateiro desapareceu. Hoje em dia, você tem... Nas cidades, 1 ou 2 sapatarias sobreviveram porque ainda tem alguns calçados que precisam daquele serviço. Mas se você pegar proporcionalmente, é nada perto do que existia de sapateiros no mundo, né? Então, o que acontece com o sapateiro? Onde ele vai trabalhar, né? Isso já aconteceu, a gente já viveu isso. E a gente vai viver isso agora com várias profissões ou com várias camadas sociais. Por exemplo, né, toda essa camada que foi preparada para trabalhar na indústria, por exemplo, né? A nossa sociedade formou gente para trabalhar na indústria, e a indústria está precisando cada vez menos de gente. Onde esse pessoal vai trabalhar? Então, essa cultura é uma área que oferece saídas para isso, né? Por meio, como eu falei, da economia criativa e de outras, da arte propriamente dita, enfim, né? Você tem como ocupar essas pessoas de uma maneira diferenciada, né? E dando a elas dignidade, né? Enfim, um papel social, né? Relevante, enfim. E nesse ponto a cultura eu acho que ela vai ser essencial nos próximos anos para essa transformação, né? Então nós estamos indo nesse sentido. Então, por exemplo, uma coisa que a gente está adotando já nesse momento nós estamos trazendo cada vez mais a tecnologia para junto da cultura, né? Por quê? A gente continua a oferecer nossas oficinas de capoeira, né? De teatro, de música, né? As tradicionais, dança, a gente continua a fazer, não vai parar de fazer. Mas a gente percebeu que, inclusive, para trazer o jovem para a cultura hoje, a tecnologia
é um recurso inestimável, porque eles estão sedentos disso, né? Então, assim, e é uma área que falta trabalhador. Enquanto a gente tem esse desemprego enorme em muitas áreas, na área de tecnologia, muitas vezes as empresas importam pessoas de outros países, né? Porque elas não têm um profissional aqui no Brasil à disposição, estão todos empregados. Então a gente está oferecendo uma oportunidade numa área para o jovem. Se a gente dá uma oficina que junta tecnologia e cultura, ele está começando uma coisa que ele pode seguir e ter um emprego daqui a pouco, pode fazer um curso técnico, né? Então, às vezes ele não percebe que ele está estudando áreas da cultura propriamente dita. Vou dar um exemplo. Você dá um curso de games, né? A molecada fica doida, porque eles estão loucos para aprender, né, tecnologia, fazer aplicativo para dispositivo móvel, etc. Aí você dá um curso desse, você está ensinando para ele programação de computador, né, mas você também está ensinando desenho, né, artes gráficas, você está ensinando áudio e vídeo para ele, porque ele vai ter que manipular a imagem em movimento, vai ter que manipular o áudio, enfim. Então você está ensinando coisas que são da cultura mesmo, áudio e vídeo, né, audiovisual, cinema. Você tá ensinando isso. Artes plásticas, artes visuais, você está ensinando isso. Mas por meio da tecnologia. Então, junta as coisas. Então, a gente está trazendo muito para os nossos espaços aí, especialmente de formação, a gente está trazendo muito essa junção cultura, tecnologia. Um outro exemplo, realidade virtual. Tem um grupo em Campinas fazendo trabalho de realidade virtual maravilhosa. E eu pedi para eles, apresentem um projeto aí de uma oficina para a gente levar realidade virtual aí nas nossas casas de cultura todas. Por quê? É a mesma coisa que eu falei do jogo. O sujeito está aprendendo, ele acha que ele está aprendendo tecnologia, mas não, ele está aprendendo cinema. Entendeu? É um outro jeito de fazer cinema. Então aprende as duas coisas ao mesmo tempo, né? E a cultura consegue fazer essa ponte, consegue juntar essas coisas, né? Então, assim, o nosso próximo biênio ele está muito pautado nesse sentido, né? Continuar todo aquilo que a gente já fazia, né? A nossa atuação cotidiana, regular, de rotina, né? E acrescentando muito nessa área de formação, né? Com essas transformações que eu coloquei e na área de economia criativa, buscando realmente um resultado aí já para melhoria de vida das pessoas. Né? Tá bem. Algo mais a ser complementado pelo diretor ou não? Quer dizer, está chegando. Alexandre? Quer dar uma palavra de chegada? Logo em seguida, eu já vou passar para a pergunta dos vereadores, né? Só para que ele conheça, né, um pouco mais. Isso, talvez isso, mais uma palavra de chegada, né? É minha primeira semana no cargo de diretor de cultura, apesar de transitar na área de cultura de Campinas desde 83, que quando eu cheguei aqui em Campinas, de lá para cá, sempre trabalhando nessa área, com um pouco dessa inserção que o secretário falou no campo de movimentos sociais, organizações da sociedade civil, e um pouco trazendo, né, nas conversas, quando o secretário me convidou, algumas coisas que a gente foi alinhando, né, do que seria esse meu trabalho aqui, bastante poder trazer bastante, né, reforçar esse lado da formação, como o secretário acabou de dizer, e também do diálogo, né, que é muito importante, que a gente conversou bastante, essa coisa de ter um diálogo bastante aberto com a sociedade em geral, com as comunidades, e de descentralização, reforçar também esse movimento de descentralização territorial das ações de cultura em Campinas. Que já está acontecendo, mas a gente conseguir fazer isso de uma maneira um pouco mais consistente e com um pouco mais de ritmo também na cidade como um todo. E agradeço bastante, né, o convite de estar aqui também nessa mesa. A minha experiência na cultura é grande, mas é a primeira experiência como gestor público, efetivamente, o que também muito está me honrando, né? Acho que é importante estar nesse lugar. Sempre tive dialogando com o poder público e hoje estando do lado do poder público e contando bastante com o apoio, com a ajuda do Legislativo, que sem dúvida. Tá bem, muito bem-vindo, viu, Alexandre? Já vimos, além do secretário ter dado teu currículo, ele teve uma forma de honrá-lo, né, de já trazer para o meio, né, para o contato. A gente agradece a tua presença. Eu vou passar para os vereadores para fazer pergunta, mas só tenho uma ou duas rapidinho, viu, Gustavo? Carlão, depois se quiser, viu, Carlão, está aberto também. Só para eu entender didaticamente, secretário,
era um valor inicial de 80 milhões, né? Que depois, claro, devido às contestações, nós acompanhamos via jornal, via mídia, né? Que realmente dá para entender por que demorou todo esse prazo. Nesse novo contrato de 40 milhões, se eu entendi, ele vai ser liberado e vai ser usado para a reforma do Centro de Convivência Cultural. E depende mais da Secretaria de Infraestrutura e de administração, é isso ou não? Essa é a divisão interna, só explicar para vocês. O responsável pelo teatro, né, os responsáveis somos nós, Tá. né, o teatro. Né, nós temos que cuidar do teatro, nós temos que acompanhar a obra, nós acompanhamos todo o projeto, mas assim, pela estrutura interna da prefeitura, na hora que você vai abrir uma licitação, quem abre essa licitação é a administração, ela que tem os pregoeiros, que tem, né, a especialidade dela. E quem executa a obra é a infraestrutura. Né? Então, por exemplo, num caso como esse, quando há uma contestação, tem que ter uma resposta de engenharia, tudo, não passa pela gente, isso que eu quero dizer. Vai direto para a infraestrutura, ela tem que responder esse questionamento, né? Quando há um problema de orçamento, ela tem que fazer o orçamento, é a tarefa dela, são os engenheiros, só uma eles pergunta, ficam lá. Você tem tido contato com essas duas secretarias? Direto, Tem permanentemente. uma ideia de tempo da parte deles? Não, ou não? eles estão tentando Eu fazer... estou perguntando porque eu vou até acatar a sugestão de Vossa Excelência e vou realmente nessa, em nome da comissão, nós vamos Entrar em procurar contato, saber. Né? Mas Não. você tem uma ideia de prazo em contato Então, com eles ou não? Então, eu tenho eu estou permanentemente em contato com eles, não só por essa, mas porque a gente tem outras licitações também, tem outras obras, né, acontecendo. Claro. Aliás, está para sair já, vou até avisar a comissão também, a obra da Biblioteca Monteiro Lobato, do Box dos Italianos, ficou, né, também esperando bastante tempo a liberação dos recursos. Esse é um convênio com o Ministério, né, e os recursos vêm pela Caixa Econômica, a gente está esperando um tempão agora, parece que já está em ordem lá, já vai abrir licitação também, né? Então, assim, temos contato permanente, né? Mas, assim, eles disseram que eles querem acabar o mais rápido possível, mas eles também não conseguem dizer, olha, são 10 dias, são 15 dias, tá? Assim, com essa objetividade. Por isso que eu estou evitando dar um prazo. Eu tenho, a minha esperança é que por volta de um mês já esteja tudo resolvido e a licitação esteja andando. Eu espero que sim, mas assim, para ter uma resposta técnica mesmo, é só uma consulta a eles responderão a gente até com entende, certeza, viu, secretário, tá? porque normalmente a cobrança vem em cima do secretário da Cultura. Por mais que o senhor clareou bem, né? É natural, né? Acho que a comissão já queria saber há muito tempo, né? Aliás, o senhor nunca deixou de trazer nada que a comissão pediu. Essa era a razão da pergunta. Então, nós vamos fazer esse encaminhamento para eles também. Só mais uma pergunta rapidinha, secretário. Primeiro, também te agradecer que dentre as multiobras, né, nós sabemos que a Secretaria da Cultura é uma das que tem o menor orçamento da cidade. E sabemos como é que vocês se viram para poder bem atender todo mundo. Eu sempre que eu sou membro de igreja, coordeno eventos, muitos eventos, né? E a Secretaria tem ajudado dentro desses multi-ajuda que vocês dão, que não aparece em lugar nenhum, é ajuda para eventos, seja de igreja, seja de um teatro, de outro, né? Eu sou testemunha disso, às vezes pede secretário. Comunidade de bairro, comunidade de bairro. Às vezes vocês ajudam com apoiar. gradil, né, com som, com palco, aquilo que pode ter. Então eu quero agradecer em nome desses eventos que vocês têm ajudado, mesmo sem ter nenhum orçamento. Minha última pergunta para finalizar é assim, a respeito da feira RIP, eu sei que às vezes deu polêmica, que vocês tentaram organizar, né? É uma feira muito tradicional, que começou no Carlos Gomes, subiu lá para o Centro de Convivência Cultural, né? E deu um pouco de problema nesses últimos 3 anos atrás. Como é que ela está hoje? Está equacionada os problemas? Olha, eu acho que assim, a gente fala em problema, eu nunca senti que a feira tivesse problema de fato, né? A gente, sempre que lida com algum organismo que envolve muita gente, muitas cabeças, né? É natural que você tenha mais situações de confronto, de discussão. É natural porque é mais gente, né? Quando você está em 4 pessoas, você senta ali na mesa e resolve. Quando você tem 300, você tem que chamar reuniões grandes, aí você tem que chamar a comissão que representa. Aí é mais complicado mesmo. E o que houve, na verdade, foi assim, um processo de ajuste que começou já lá em 2013. Né? Eu não quis fazê-lo correndo, acho que não tinha necessidade, mas a feira precisa, sim, de um ajuste, está em processo, né? Então, assim, foram vários passos. O primeiro passo foi fazer o decreto das feiras culturais, que a gente mudou, isso foi uma coisa que a gente mudou. Havia só o decreto da feira de convivência, do centro de convivência, mas nós
justamente como eu falei, nós estamos querendo investir na economia criativa, né? Expandir pela cidade. Então, a gente fez um decreto que permite a criação de novas feiras culturais do poder público, independente das feiras particulares, das feiras que qualquer um pode ir por iniciativa própria, o bairro e tal. Feiras que são do poder público, da Secretaria de Cultura. Então, primeiro foi esse decreto. Depois veio o decreto da do Centro de Convivência propriamente dito, que foi uma adaptação do decreto de 2004, né, que era o que estava em vigor, e que era um decreto bom. Ele precisava de pequenas correções só. A gente fez algumas correções, né, para poder dar o terceiro passo. Terceiro passo, recadastramento dos expositores. Porque dizia esse decreto que os expositores têm que ser recadastrados anualmente. Como quando a gente chegou, a gente percebeu que precisava de uma reforma maior, nós falamos, não vamos fazer o recadastramento agora, quem está aí está, né, não vamos mexer, né, e vamos fazer um processo de recadastramento maior, mais fino, né, baseado no novo decreto. Então, fizemos o novo decreto, fizemos o edital de recadastramento, ele já está em fase de conclusão, né, já está no fim do processo de recadastramento, e aí sai, então, o edital, né, de cadastramento de novos expositores. Então, aproveito até, eu sei que a TV Câmara transmite, né, essas nossas sessões. Sim. Quem estiver assistindo, saiba, fique de olho, que tiver interesse de entrar como expositor na feira do Centro de Convivência, a chamada pública será feita muito em breve. Assim que concluir, tiver a lista dos recadastrados, nós vamos ter aí a chamada para os novos expositores que queiram ingressar na feira. O senhor acredita, já pagou setembro ou não? Dos novos cadastrados. O senhor acredita esse prazo para novos cadastrados? Até setembro? Com certeza, com certeza. E olha, assim, o edital de cadastramento de novos está lá aguardando só terminar o processo para a gente publicar, né? E a partir daí fazer, então, aí completar a feira. Aí vem a quarta etapa. A quarta etapa é fazer o reajuste físico mesmo da feira, né? Assim, a geografia dela, né? Estamos estudando com plantas e tudo mais, né? A geografia da feira, os caminhos, a parte arquitetônica mesmo, né? Geográfica, arquitetônica da feira, né? Melhorar a praça de alimentação dela, né? A gente está, assim, nosso projeto é fazer realmente uma praça de alimentação com mesas e as barracas de alimentação em volta. Hoje em dia não tem, é meio caótico, né? Você tem, cada barraca tem sua mesinha ali para você sentar e comer. Nós queremos fazer uma coisa da própria feira. Ótimo. Ou seja, ajuste mesmo, sempre no sentido de melhorar a feira, porque ela é um grande ponto turístico e nós queremos que ela seja reconhecida como ponto turístico, né? A gente lá ouve na feira todas as línguas, né? Os visitantes, né, de Campinas vão à feira, né? Então, assim, ela realmente assim, é um dos organismos da Secretaria de Cultura que a gente tem, assim, um olhar mais atencioso, mas é um dos mais difíceis nesse sentido que o senhor falou, né? É muita gente, então nós temos que estar sempre negociando. Aí, uma situação assim, um grupo de expositores gosta de uma medida, o outro não gosta, é sempre assim, é normal. A gente tem que sentar com os dois, negociar, ceder para um, ceder para outro, para chegar a um acordo, né? Esse decreto, por exemplo, que o senhor falou, teve até uma comissão da Câmara aqui que, né, houve questionamento do decreto, a comissão se reuniu, nós nos reunimos várias vezes com a comissão, com os expositores, chegamos a um acordo, né, nessas reuniões. Não, então esse item aqui, então a gente modifica para cá, mas vocês aceitam isso também. Então fica negociação entre as partes e sempre chegamos a um bom entendimento, né? Secretário, agradeço que realmente a gente está explorando até um pouco mais, porque isso é sempre uma coisa polêmica, né? E o senhor colocou muito bem, né? Sempre há grupos que pensam de uma forma ou de outra, tem aqueles que já estavam lá, de repente se acham dono do lugar. Eu acho que com esse decreto agora, toda coisa normatizada, né, normalizada, acho que vai ficar muito legal. Inclusive, um dos vereadores, né, o Gustavo Peta, foi o autor da lei que fez a subdivisão das comissões, né? Esta comissão era Educação, Cultura e Esporte. Foi autor da lei que fez essa divisão, né? Ajudou, depois acabou não presidindo, né, Gustavo? Então eu já passo para ele para as tuas perguntas. Pode falar, Gustavo. Obrigado, viu? Excelente. Não, primeiro, boa tarde, presidente Flores. Quero cumprimentá-lo pela iniciativa de convidar o secretário de Cultura, Ney Carrasco, para falar essa comissão. Cumprimentar o vereador Jorge da Farmácia, cumprimentar o Ney, o secretário, o Alexandre, que assume agora a diretoria de Cultura. Quero dizer que
pelo histórico, né, que a gente conhece do Alexandre na cultura da nossa cidade, com certeza tem todas as condições e a capacidade de ser um bom diretor. Acho que valorizar a cultura popular, a diversidade cultural, também na ocupação dos espaços institucionais é sempre muito importante. Então, eu queria fazer essa saudação. O que eu vou falar aqui em relação ao teatro, ao centro de convivência, cumprimentar o vereador Carlão do PT, que também está aqui, não diz respeito, evidentemente, só às atribuições da Secretaria de Cultura. Nós temos o entendimento da complexidade de uma gestão municipal, né? São vários os responsáveis por uma gestão municipal a partir do prefeito municipal e também das secretarias. Mas eu considero, a todos aqui presentes, que nós estamos numa situação muito limite em relação ao centro de convivência, né? Eu digo como campineiro, como uma pessoa que admira e é amante, vamos dizer assim, da cultura, da arte, né? Nós estamos com o nosso principal equipamento cultural fechado desde 2011 e nós não podemos olhar isso com tranquilidade, né? É uma situação vergonhosa para a cidade de Campinas ter um equipamento desse porte fechado. Eu considerei um erro por parte do prefeito, no início da gestão dele, ter focado as suas principais energias na construção do teatro de ópera. Não por ser contrário ao teatro de ópera. Eu acho, como o secretário Ney falou, o teatro de Campinas tem tamanho e dimensão para ter um teatro daquela disposição. Acontece que nós precisamos primeiro focar todas as nossas energias, e deveria ter sido assim desde o início, na reforma e na revitalização dos espaços que nós já temos. O Teatro do Centro de Convivência foi projetado pelo Fábio Penteado, é um dos principais arquitetos da história do Brasil, né? Tem uma história, uma trajetória, né, de exibições como Tom Jobim, dos principais artistas brasileiros, né? Todo mundo que é de Campinas tem uma relação de afetividade, de amor a esse espaço, né? Eu, por exemplo, me lembro muito, quando criança, em ver a Orquestra Sinfônica se exibindo no Teatro de Arena, né? Momentos memoráveis da história de Campinas, nos domingos pela manhã. Então, assim, como que após 6 anos, no 7º ano da gestão do prefeito Jonas Donizete, nós não temos uma solução para o problema, né? Ou a solução fica sempre muito carregada de obstáculos, né? Então, por exemplo, aí que eu quero fazer os questionamentos. Pelo que eu entendi, por exemplo, a verba dos 40 milhões, ela já está depositada ou não na conta da prefeitura. Se a Secretaria de Cultura não tiver condição de responder isso, nós podemos fazer um requerimento à Secretaria de Administração, porque isso é muito importante, porque você assina um convênio, ok, vem lá o governador, é bonito, tira foto, faz a cena na cidade. Mas se não está depositado na conta da cidade, até o momento do depósito, é um Deus nos acuda, porque são decisões políticas. O governador agora, Dória, por exemplo, cancelou um monte de convênio por retaliação ao ex-governador Márcio França. Eu sei que esse convênio não foi um dos que ele rasgou, mas o depósito foi feito ou não? Nós já temos esse dinheiro em conta ou não? A partir disso, o edital, que já foi lançado algumas vezes, mas que sempre nós tivemos problemas, vai ser lançado novamente? Em que data? Em que momento, né? Então, são algumas questões que eu gostaria de deixar. E se a Secretaria de Cultura, por conta das atribuições, não tiver condição de responder, nós precisamos, então, fazer um requerimento dessa comissão às outras secretarias, né? A Secretaria de Administração, a Secretaria de Infraestrutura. Então, são esses os questionamentos, porque eu entendo assim, apesar de todos os problemas que nós tivemos até aqui, nós temos condição de superar isso rapidamente, porque já há um convênio assinado, né? Mas nós precisamos, então, vamos dizer assim, de uma determinação maior, de um empenho maior por parte do prefeito para resolver esse problema. Esse é o tipo de convênio
que quem tem que resolver é o prefeito municipal. 40 milhões, não é um convênio de 500 mil que vai reformar um equipamento X. É um convênio de 41 milhões. É muito dinheiro, é muito recurso e que pode ser muito bem empregado, porque o teatro merece, né? Ainda mais como o secretário Ney falou, né? Que o projeto da obra é transformar a acústica do teatro num padrão Sala São Paulo, né? O que vai devolver a Campinas uma vocação que ela já tem, que é de receber grandes espetáculos aqui. Então, acho que são essas as questões, e aproveitar a presença do secretário Ney, que, como eu falei no começo, Ney, seguinte, esses são questionamentos que a gente faz à administração como um todo, mas sem deixar de reconhecer sempre os avanços que nós tivemos nesses últimos anos, principalmente em relação a um tema que eu acho muito importante, que é a valorização da diversidade cultural, que é algo que é uma marca desses últimos anos de procurar valorizar e incentivar diversas manifestações artísticas da cidade, e não só aquelas que historicamente sempre tiveram muito apoio. Então, por último, fazer 2 perguntas. Se já há prazo, de quando que vocês estão pensando de chegar aqui à casa 2 projetos de leis que já foram muito discutidos na secretaria e nas conferências e também no próprio fórum, que é o projeto de Conselho de Políticas Culturais e o projeto do Plano Municipal, de como que está isso e quando que chega a casa. Seria isso. Esse é o objetivo. Bom, agora que juntou as outras, né? Eu queria só lembrar o seguinte, a gente, às vezes, você falou que foi um erro, né, a gente focar no teatro de ópera. Agora, a gente tem que observar o seguinte, quando nós chegamos em outro momento político-econômico totalmente diferente. Então, assim, por que foi focado naquela hora no convênio do teatro de ópera? Porque a gente planejava fazer o convênio com recursos próprios, entendeu? A gente tinha certeza que nós... E realmente, se estivesse nas condições econômicas naquele período, nós teríamos feito o convênio com recursos próprios. Nós fomos pegos aí do segundo para o terceiro ano de governo numa crise repentina que se aprofundou cada vez mais, né? Que levou os cofres... Não, Campinas eu acho que é uma sobrevivente, Campinas é resiliente, porque assim, a gente não faliu. O estado do Rio de Janeiro faliu, o estado de Minas Gerais faliu, o estado de Rio Grande do Sul faliu. Muitas cidades, muitos municípios faliram de não poder pagar salário e aposentadoria, né? A gente, graças a Deus, não faliu, mas nós ficamos em situação muito aquém daquela que nós prevíamos quando chegamos ao governo. Então, assim, foi nesse momento que nós tivemos que realmente usar recursos outros justamente para poder tocar a convivência. Falar, agora não vai dar mais, a gente não vai conseguir fazer, né? Mas o plano era ter feito com recursos próprios. Nunca deixou de ser prioridade, convivência, isso que eu quero dizer, né? E sempre assim que atrasou por alguma razão, atrasou não por nossa vontade ou por nossa intenção, mas sempre por fatores externos, né? Então, assim, eu também sinto muito que a gente não tenha feito naquele momento o convênio, né? Mas eu acho que foi uma decisão correta no momento do prefeito Jonas Donizete, quando nós chegamos, e nossa, como Secretaria de Cultura, nós vamos ter 2 teatros, né? Há recursos para 2 teatros, né? Só que isso acontece, são momentos históricos, né? Nós passamos a pior crise que o Brasil viveu em sua história, né? E não só econômica, uma crise política, né? Nós tivemos um impeachment de uma presidente, nós tivemos um governo de um presidente quase interino, né? O Michel Temer ficou 2 anos quase como interino no governo, esperando a próxima eleição, né? Enfim, momento muito conturbado, e eu espero que o Brasil consiga sair desse momento político-econômico, né? Todos nós torcemos para isso. E aí eu tenho certeza, como eu falei aquela hora, né, que num outro momento nós vamos ter recursos para fazer o teatro de ópera também, né? E muitas outras coisas que a gente precisa fazer, muitos projetos nossos de reforma de museus, né, de bibliotecas, tudo ficaram na gaveta, porque nos 2 primeiros anos a gente preparou tudo isso, né? E na hora de executar, os recursos faltaram, né? E eles estão lá, não vai deixar de ser feito, está lá, está só esperando, né, recursos para você executar, né? E não perder o dia a dia. Então, assim, não perder salário, não deixar de pagar salário para as pessoas, não deixar de pagar aposentadorias, né? Então, nesse sentido que houve esse descompasso, houve mesmo, né? Mas não por falta de vontade nem de atenção à convivência, né? Então, a pergunta das leis, eu vou te responder até de uma terceira. Você perguntou de 2, vou te dar 3, tá? Um brinde. O Conselho de Políticas Culturais acabou de voltar do jurídico e está vindo para a Câmara. Nós estamos enviando, inclusive falei hoje com o chefe de gabinete, que nós tínhamos que enviar já com uma certa presteza. O Plano Municipal de Cultura já foi para o jurídico, mas não voltou ainda,
Tá? Inclusive, eu informei o Conselho de Cultura na última reunião, né, sobre isso, dando esses, né, contando esses prazos. Virá para a Câmara, eu aqui peço então o apoio do Legislativo. O Conselho Municipal de Políticas Culturais foi tirado nas duas últimas conferências de cultura, na verdade. Houve uma primeira versão na conferência de 2014, depois essa versão foi revista na conferência de 2018 e está vindo agora para votação. O outro é o Plano Municipal de Cultura. Ele demorou mais, sim, porque ele é muito extenso, é um plano muito bom. A conferência tirou um plano de altíssima qualidade, né? Mas ele demandou um trabalho interno da Secretaria de revisão, de redação, muito longo. A Rosa, que é a nossa redatora jurídica, gastou assim fins de semana, levou para casa para fazer, sabe? Se empenhou muito, né? E de fato demorou um pouco mais pelo volume, mas ele já foi encaminhado ao jurídico e assim que ele for devolvido, virá também aqui a essa casa, tá? E a terceira, Peta, é a sua lei, né? A Lei Cultura Viva, que nós prezamos tanto, tá? Aliás, vai ter um encontro em Brasília. Eu ia falar agora na saída com você, já vou falar publicamente. 4 de julho, há um encontro do Cultura Viva lá, e nós fomos convidados com uma certa distinção, inclusive, por sermos a origem do conceito e a primeira lei municipal, tá? E essa lei, ela ainda não foi regulamentada, mas aí eu vou te falar que houve algo proposital de minha parte. Por quê? Nada contra a lei. É que nós estávamos com um edital do Ministério para uma rede de pontos de cultura que acabou de ser instalada agora. E eu achei que, assim, no momento político e econômico que a gente estava, eu achei que se eu regulamentasse a lei naquele momento, o Ministério ia pular para trás no nosso convênio e falar, paguem vocês, porque já que vocês têm a lei própria, não precisa da nossa. Entendeu? Foi um pouco essa a minha leitura política na época. Falei, então, vamos concluir o processo da nossa rede pelos recursos do Ministério, né, os recursos federais, e uma vez que ela esteja implantada com os recursos alocados, a gente faz a regulamentação da nossa lei municipal, tá bom? Não é que a gente esqueceu, não, tá lá, tá bom? Algum questionamento mais, vereador Pedro? Vereador Jorge, eu sei que o tempo do secretário já está exaurindo, o Carlão também ia abrir, mas acabou saindo, né? Você tem alguma última pergunta para o secretário? Eu tenho, mas é rapidinho que eu perdi também. Antes de agradecer a presença do Ney, que sempre companheiro, sempre amigo junto conosco aqui. O Randy também, seja muito bem-vindo nessa casa. Agradecer o presidente Antônio Flores, meu amigo Gustavo Peta. Ney, eu perdi, que eu fui na outra comissão, em relação a 2019, 2020. E como você falou, eu gosto muito da cultura, sempre procuro também participar desses eventos seus que você sempre faz. Eu queria saber ali próximo ali do Chapadão, que você sempre fez aquele evento ali, se vai continuar ainda tendo ali. Desculpa, não é que eu moro bem próximo, moro no Chapadão, do Castelo. E tem um outro também que eu gostei muito, que eu fui participar, que foi do forró, do Michel Teló, que foi um sucesso tremendo na nossa cidade. E eu perdi, eu queria saber se você vai dar continuidade a esses dois projetos. Olha, o forró foi uma ação do Michel Teló mesmo, né? Ele ofereceu a Campinas, era uma turnê dele, que ele ofereceu, não fomos nós que promovemos, né? Nós recebemos e cuidamos para que ele acontecesse, né? Agora, os outros não, os outros são realizações, aliás, essa que você mencionou, faz parte do nosso conjunto de festas gastronômicas e tudo mais. Essa, em particular, ela é tocada pelo Departamento de Turismo, com o apoio da Secretaria de Cultura, né? Tem coisas que a cultura vai na frente e o turismo apoia, tem coisas que o turismo vai na frente e a cultura apoia. E assim, sim, nós queremos que ela se repita muitas vezes. Eu já falei até para a Alexandra, diretora de turismo, né? Para assim, quando é que tem a próxima? Eu estou que nem você, quando é que é a próxima? Que é muito gostoso, né? Mas eu vou te convidar para uma coisa sábado aqui. Sábado, pela primeira vez na história, a Orquestra Sinfônica de Campinas vai fazer o baile dos namorados, na Praça das Bandeiras, lá no Taquaral, tá? Vai ser uma festa parecida com essa, só que é um baile mesmo para os namorados. Ela vai tocar músicas românticas com cantoras de Campinas, tá? As nossas cantoras que participaram do The Voice, né? Vai ter gastronomia também. Então, assim, o nosso slogan é: leve sua namorada ou arrume uma lá. Certo? Então, você vai poder ver a Orquestra Sinfônica tocando música romântica para dançar. Tá bom. Jorge, algo mais? Então já passo para Vossa Excelência poder se despedir. Mais uma vez agradecer a presença do Ney, acho que ele é muito bem-vindo na nossa comissão, não somente na comissão, mas aqui na Câmara Municipal de Campinas. Obrigado
por estar presente novamente para nós, falando sobre o Centro de Convivência lá, que eu acho que é um tema recorrente, mas eu espero que dessa vez nós consigamos aí fazer, aprovar, e nesse governo ainda. Então, parabéns pelo seu trabalho, pela sua equipe, e continue sendo essa pessoa que é adorável, tranquila e bem consistente. Também o vereador Gustavo. Não, agradeço, cumprimento novamente o vereador Flores, presidente Flores, o Ney, secretário Ney, o diretor Alexandre, e nessa expectativa, né, que a gente possa, talvez, Flores, fazer realmente um requerimento por parte da comissão, direcionado então ao prefeito, perguntando algumas questões, entre elas, se os recursos já estão depositados numa conta da cidade, quais são os novos prazos para os editais, qual a expectativa, né, para que a gente possa cumprir a nossa função aqui de fiscalizar e de também pressionar o Poder Executivo a resolver esse problema, que é um problema que se arrasta já desde 2011. Muito bem, vereador Gustavo, está aprovado, né? Sugestão de Vossa Excelência, eu também tinha imaginado dessa forma, porque a gente imagina exatamente assim, o secretário de Cultura é responsável por construir, não, ele clareou bem aqui, né? Ele tem a parte cultural dele, né? Mas depende de outra secretaria, depende do governo. E o Gustavo pontuou bem, que já esteve lá como deputado estadual, federal, conhece bem esse trâmite, né? Então, Gustavo, está catado, vamos fazer, né? Fazer a várias mãos, fazer esse pedido, até porque possa ajudar. Eu não tenho dúvida, secretário, que essa comissão gostaria de ver o Centro de Convivência Cultural concluído o mais breve possível e, quiçá, possa sair o grande teatro lá no Parque Ecológico, né? E agradecemos a tua presença aqui, muito solícito, e deixando claro, não veio aqui nas últimas 2 vezes por motivo de enfermidade, ele estava para vir, tinha confirmado a presença, e eu sou testemunha disso. Muito obrigado, e deixo para tuas palavras para considerações finais. Presidente, muito obrigado. Eu vou aproveitar os meus informes finais aqui para informar a comissão também, que eu deveria ter feito no início da reunião, não fiz. Há 3 semanas, né, nós tivemos uma reunião do Fórum Nacional de Secretários e Gestores de Cultura Municipais, né? Ele era originalmente só de capitais. Campinas foi a primeira cidade a entrar em 2017 como cidade não capital. Ele até mudou de nome, porque era fora das capitais, de gestores das capitais, de cultura, e virou para das capitais e municípios associados. Nós somos um município associado. E houve uma eleição em Maceió e eu fui conduzido à presidência do Fórum, né? Então, eu queria informar o Legislativo que hoje Campinas preside o Fórum Nacional de Secretários de Cultura. Tá? Então, estou à disposição, porque nós cuidamos de políticas federais, né? de algo do Sistema Nacional de Cultura, do Fundo Nacional de Cultura, Lei Rouanet, que agora, né, houve revisão, a gente vai contestar também, vai atrás. Já estive na Comissão de Cultura da Câmara, hoje está sendo presidida pela Benedita da Silva, deputada Benedita da Silva. Está muito ativa, gostei, porque eu já fui 2 vezes na Comissão de Cultura como convidado, e dessa vez eu achei que ela está muito forte, né, tá bem atuante. Então, saber que nós estamos à disposição também para levar ao fórum, levar a questões maiores em nível nacional, em nível federal, tá? E eu acho uma honra para Campinas também presidir um fórum desse, né? Muito obrigado, secretária, pela tua presença. Realmente, a gente pensa, pelo menos este vereador pensa, diferente até do que alguns vereadores imaginam, né, até explicitam. O nível do nosso secretariado aqui de Campinas é muito bom. Eu não estou puxando nenhuma sardinha, não, porque quando a gente vê secretário de qualidade municipal, mas que tem também presença nacional, é o caso do Ney Carrasco, é o caso do Rogério, presidente do Condemo Nacional, ou seja, pessoas que hoje elevam o nome da cidade pelo grau de qualidade, né? E muitos outros secretários. Então, a gente quer agradecer a tua presença, também do Alexandre, muito bem-vindo, viu, Alexandre? Conte conosco, da querida Cacau, que está sempre conosco, Marcelo Bonifácio, Paulo Lima, que está aqui do Vinícius Gratti, o Rafael Bressani e Gustavo Peta, vereador. Carlão, agradeço também. Carlão esteve até agora conosco. O vereador Jorge, membro da comissão, Gustavo Peta. Então, às 16h08, declaramos encerrada a 4ª reunião da Comissão de Cultura. Muito obrigado. Obrigado, secretário. Excelente.